14. Legião de Justiceiros. Na manhã seguinte, Camila e Túlio saíram bem cedo. Ele pretendia levá-la a uma igreja evangélica, porém companheiros espirituais chamaram-lhe a atenção para outros fatos que mereciam observação e serviriam de estudo para ela. Camila, propôs Túlio como dedicado instrutor, vamos a um centro espírita em outro bairro um tanto distante. Para isso, temos de nos apressar. Já consegues volitar? Ao vê-la levantar-se do chão um tanto desgovernada, Túlio riu com gosto, sem qualquer maldade, explicando-lhe que todo início normalmente era daquele jeito mesmo. Para ajudá-la, ele despendeu suas próprias energias e começou a puxá-la, segurando-a delicadamente pela mão. Volitando sobre a cidade, Camila observava inúmeros desencarnados que se arrastavam como bichos ou até pior. Muitos estavam desencarnados, fétidos e monstruosamente deformados. Não se assemelhavam a criaturas que um dia reencarnaram como seres humanos. Outros espíritos pareciam moribundos, com aspecto terrivelmente doentio. Ela ficou assustada, principalmente ao ver certas formações espirituais como gangues ou falanges. Túlio, com sua típica serenidade, explicou. Vê só, Camila, aqueles grupos se formam ou se juntam várias vezes por um ideal ou por compatibilidades de ideia. Essas legiões de espíritos são imensamente errantes. O mais incrível é que muitos deles agem em nome de Deus. Dizem-se justiceiros, oram, acreditam em Deus, temem-no, mas não compreendem o perdão nem o praticam. Olha aquela legião. Anda como se estivesse em marcha militar. Estão indo em direção àquele espírito ali que acabou de acordar no plano espiritual. Nesse momento, eles pararam e passaram a observar a ocorrência. Vê, é o espírito de um homem que em vida foi um político de muita fama, só que usurpou o quanto pôde dos cofres públicos, deixando os pobres e carentes mais miseráveis do que já eram. Desviou verbas destinadas aos hospitais e creches do governo, deixando doentes e órfãos desamparados e literalmente morrendo à míngua. Encarnado, esse homem praticava o budismo, uma religião oriental, da qual nada entendia devido ao idioma estrangeiro e aos chamados mantras, que não tinham qualquer significado para ele. Não modificou seu interior, fazendo-o refletir na prática da honestidade, da caridade, do amor, do perdão, da modéstia. Esse espírito era dependente de ficar em locais silenciosos, aromatizados, para se sentir bem e sem o estresse que acreditava ter. Não se tornou um trabalhador ativo após tantas meditações. Ele precisava saber que no umbral não há silêncio, aromas agradáveis ou flores. O verdadeiro bem-estar está no trabalho venturoso do progresso dos nossos queridos irmãos em face de suas necessidades. Se nos mantivermos como tarefeiros no progresso de outros, não haverá tempo para nos sentirmos mal física, espiritual ou mental, pois, junto com a tarefa benéfica e edificante que fazemos, virão os amigos invisíveis que nos darão o amparo espiritual de que necessitamos. Esse espírito, quando encarnado, gozou de imensa riqueza e saúde. Acumulou incontáveis bens que agora de nada lhe servirão, pois aqui no plano espiritual não usamos dinheiro, só possuímos e exibimos a fé e a boa conduta moral. As maiores riquezas a se acumular é o amor incondicional, é a sabedoria para a elevação moral.
É com essa finalidade que reencarnamos e são com essas conquistas que vamos embora. Túlio calou-se. Naquele momento, vários espíritos que faziam parte de uma legião de justiceiros aproximaram-se com gestos agressivos e palavreado baixo do pobre espírito que em vida fora um político tão poderoso e que agora estava imensamente indefeso. O que é isso? O que querem? Perguntou ele, que ainda não se dera conta do desencarne. Chamarei meus seguranças, ou melhor, chamarei o exército. Não se aproximem, não se aproximem. Somos justiceiros, representamos os velhos que morreram à míngua por tua causa, as crianças pobres e flageladas que sucumbem por tua culpa, os pais de família que recebem miséria porque tu roubaste para ti o pagamento deles para enriqueceres ainda mais. Vociferava um dos espíritos que parecia ser o chefe do bando. Enquanto o espírito que parecia ser o chefe do grupo esbravejava, as cenas de pobreza, da miséria, de doentes agonizando e morrendo de doenças ou fome, começaram a aparecer na tela mental daquele que fora um grande e conceituado político quando encarnado. Imagens horríveis principiavam a se formar, como se os prejudicados cobrassem constantemente tudo que lhes roubaram. Aquilo era só o início. Em breve, pesadelos tenebrosos iriam se fazer de modo a dominar inteiramente as ideias desse espírito totalmente despreparado para a vida no mundo real. Passou a gritar por socorro assim que o remorso começou a corroer-lhe os pensamentos. Porém, de nada adiantava. Todo o grupo de desencarnado, munido de madeiras, paus com aspecto de clavas e pedras que plasmaram, pôs-se a agredir aquele espírito. E apesar do ataque hostil e da pancadaria, eles usavam o nome de Deus para justificarem tal barbaria. Nós, em nome de Deus, vamos punir-te. Nesse instante, principiaram a atacar o infeliz com pauladas e pedradas, enquanto vociferavam tudo o que ele fizera de errado na posição política e social que ocupou. Nesse momento, Camila apavorou-se. Vamos embora, Túlio, estou com medo. Acalma-te. Eles não nos podem ver, falou o bondoso, entendendo sua aflição. Nós nos encontramos em outra frequência vibratória, e como espírito menos densos, não podemos ser vistos por eles, a não ser que queiramos. Não podemos ajudar aquele homem? Não podemos interferir. Para isso, há trabalhadores especializados que não somos nós. Vamos auxiliá-lo no momento certo, se ele permitir e conforme suas necessidades. Agora vamos. Volitando por mais algum tempo, chegaram ao local de destino. Era uma casa simples que servia de encontro para a edificação do Evangelho no plano físico e espiritual, além de possuir uma pequena creche para crianças órfãs. O dirigente era um homem instruído de certa idade. A esposa e as filhas o auxiliavam com o trabalho e com as crianças. Ficaremos por aqui pouco tempo, porém quero que preste atenção em tudo o que vou te contar. O senhor Aprígio é dirigente deste centro há anos. Com a ajuda da família, de amigos, do plano físico e espiritual, ele montou essa pequena instituição para proteger a órfãos, que hoje somam cerca de 12 crianças. Através de donativos e voluntários, os pequeninos são bem amparados. Há cerca de um ano, os amigos espirituais avisaram-me de que Aprígio vem agindo estranhamente. Ele está deixando que maus pensamentos invadam sua mente e corroam seu espírito, que agora se encontra enfraquecido por sua própria culpa.
Sua tarefa, como encarnado, era o ilustre trabalho de doutrina no espírito evangélico com a prática da caridade e do amor fraterno incondicional. A esposa, junto com as filhas, estariam sempre prontas para o digníssimo auxílio. No planejamento reencarnatório achava-se tudo combinado. Aprígio reencarnou e, para facilitar-lhe a missão, isso se deu em família espírita, cujo pai, também dirigente, simplificou-lhe muito o trabalho. Encontrou Francisca, com quem se casou. Teve as 4 meninas e, como previsto, ela sempre o vem apoiando. Tudo estava perfeito e dentro do previsto. Todos cuidavam bem de suas tarefas no centro, formaram a pequena instituição que abriga as criancinhas órfãs, sustentadas por eles e por donativos de nobres espíritos encarnados que se propuseram auxiliá-los. E assim o fazem ativamente. Há mais ou menos um ano, Aprígio acredita ser líder do centro, do grupo de crianças que auxilia, entre outras coisas. Até poderíamos dizer que se intitula dono da verdade. Tudo que os nobres companheiros e auxiliadores fazem, incluindo a abnegada esposa Francisca e as amadas filhas, sempre parece pouco para ele. Contaram-me que certo dia, Dona Mariquinha, ilustre tarefeira que se prestava aos mais simples e honrosos trabalhos, faltou em uma sessão de tratamento na qual ela auxiliava na aplicação de passes magnéticos aos necessitados. Aprígio ruminou, em pensamento, histórias 1000. Criticou a pobre senhora. Zangou-se por ela não cumprir com o dever, entre outras coisas. Porém, ele não foi à procura de Dona Mariquinha para saber o que havia acontecido. Nos dias que se sucederam, Dona Mariquinha não se apresentou para as demais tarefas às quais se propunha. Além de auxiliar nos passes, ela cuidava da limpeza e da conservação do centro, e 2 vezes por semana realizava toda a faxina da creche. Em uma das vezes em que conversava com a esposa, Aprígio criticou, dizendo: "Deixa a Mariquinha, um dia ela também será abandonada e largada à míngua, assim como nos largou sem dar a mínima satisfação." Por sua vez, Francisca o alertava, dizendo que não falasse dessa forma. Ninguém sabia o que ocorrera com Mariquinha. Ela mesma não teve tempo diante de tantos trabalhos, na verdade. Nem o próprio Aprígio fora procurar notícias da mulher. Mas Aprígio não continha seus pensamentos nem suas palavras, e às vezes chegava a dizer horrores do tipo: "Mariquinha não tem ideia do transtorno que nos provocou, deixando para nós todo o serviço que fazia. Porém, ela não perde por esperar. O umbral a aguarda. Ela fará faxina na casa dos sofredores por muito tempo." Após alguns meses, em uma sessão de comunicação, uma entidade de considerável elevação se apresentou pedindo a palavra. Era um espírito respeitável que já havia se pronunciado anteriormente. Voltando-se para Aprígio, disse: "Cala tuas críticas e teus pensamentos sobre todas as coisas que vês ou sabes através dos sentidos humanos. Mariquinha hoje trabalha mais do que todos os médiuns encarnados deste centro nas sessões de passes aqui realizadas. Desencarnada, auxilia os passistas e ainda cuida de toda a faxina espiritual que precisa ser feita por teus pensamentos e sentimentos, vem sujando imensamente esta casa de oração. E para que o trabalho espiritual possa ser digno, ela limpa e prepara o ambiente. Em uma coisa tem razão. Mariquinha está fazendo faxina na casa de um sofredor, e esse és tu, Aprígio."
Ele, segundo me contaram, revoltou-se. Outros avisos vieram, porém não deu atenção. Vive exigindo muito dos médiuns para que haja mais mensagens no plano espiritual aos frequentadores interessados. Como se esses médiuns servidores pudessem ser ligado e desligado com o plano espiritual. E uma vez ligados, pudessem sintonizar qualquer nível espiritual, além de transmitirem na íntegra tudo o que se passa nele. Em seu dia a dia, Aprígio não usa o bom senso nem os ensinamentos que vive no centro. Sendo dono de um pequeno mercado, onde tem mais 6 funcionários, ele constantemente ameaça-os com pressões psicológicas, dizendo que os negócios não estão muito bons, que terá a qualquer hora de dispensar alguém. Tudo isso só para que os empregados trabalhem corretamente, dando o máximo de si, não faltem ou reclamem do salário. Esses funcionários vivem pressionados injustamente. Isso é desumano. Outro dia, em uma conversa com um amigo, ele disse que iria mandar embora 3 dos seus empregados, pois o serviço ali existente tem condições de ser feito por 3 ou, no máximo, 4 empregados, e que é burrice pagar funcionários a mais. Aqueles que continuarem no mercado e não derem conta do trabalho atribuído, também serão dispensados. Ainda acrescentou que funcionário novo é bom porque nunca reclama do que lhe dão para fazer. Vê só, Camila, esses pensamentos são corretos para alguém que se diz espírita? Os funcionários são pais e mães de família. E se até hoje houve condições de empregá-los e pagar-lhes, obtendo lucros satisfatórios para Aprígio, por que agora seria necessário dispensá-los? E agora, o que há para ser feito? Estamos chamando debalde para os ensinamentos edificantes do Evangelho de Jesus. Porém, até agora, não obtivemos resposta. Ele parece tão calmo, compreensivo. Somente aparências, Camila. A convivência com Aprígio está começando a ficar insuportável. Ele reclama de tudo injustamente. Nunca ouve as argumentações alheias e se julga com razão em tudo que fala. A ambição toma-lhe conta da alma. Ele deseja cada vez mais para as suas obras. Mas, Túlio, o trabalho que ele está realizando é uma nobre atividade promissora e construtiva. Necessita de recursos. Sem dúvida que sim. Entretanto, todo homem ou espírito sempre receberá de acordo com as suas necessidades. Nunca mais, nunca menos. Quer ele grite, urre ou esperneie. Aprígio não está sendo humilde ou sequer paciente. Seu senso crítico está excessivamente negativo. Sempre observa somente os defeitos alheios e os julga de forma hostil e inescrupulosa. Julga e condena, e se pudesse, ele mesmo puniria. O julgamento, a condenação ou punição não nos pertence. E a esposa? Perguntou Camila. É graças a Francisca e às filhas que o árduo trabalho da assistência é mantido e bem realizado. Oremos ao Pai para que Aprígio desperte enquanto há tempo. Camila ficou muito pensativa, porém Túlio chamou a realidade. Hoje, no umbral, há inúmeros espíritas que ignoravam, quando encarnados, que deles seria cobrado mais por terem mais conhecimento da verdade do que as demais pessoas que desconheciam os ensinamentos do Cristo. Breves segundos e chamou com jeito, sempre educado e prestativo. Agora vamos, querida Camila. Quero levá-la a um outro lugar. Saindo dali, eles voltaram para o bairro onde Dora morava. Porém,
não foram em direção à sua residência. No caminho, Camila espantou-se com o grande número de encarnados que traziam presos junto a si alguns desencarnados. Esses chegavam a andar de braços dados com os encarnados ou até mesmo abraçados. Túlio, como podem aqueles espíritos ficarem assim? São sofredores, respondeu Túlio. Esses espíritos, de uma forma ou de outra, encontram afinidade com o encarnado e passam a segui-los. Vê aquela mulher? Eu a conheço há alguns anos. Ela e o marido viveram bem. Quando ele desencarnou, ela não se conformou, caindo em desespero. Apesar de ser uma mulher crente em Deus, conhecedora do Evangelho, ficou em extrema aflição e encolarizou-se contra os desígnios do pai. O marido foi socorrido, porém as vibrações de lamentações que ela emitia, pensando nele constantemente, queixando-se de sua falta, relembrando os bons momentos vividos juntos, chegaram até ele, que já estava em uma boa colônia. Isso fez com que entrassem na mesma frequência vibratória de reclamações e saudade imensa. Não foi sorte e se deixou atrair de volta à crosta da terra e está dessa forma. Sem sustentação espiritual, o marido vive preso a ela. Ambos sofrem e lamentam a separação através do desencarne que sabemos ser necessária e passageira. Por que ele está com esse aspecto sujo, um cheiro horrível, aparência esquelética? Ele obteve socorro, mas recusou-o pelo desejo de viver na terra junto à sua amada. Como espírito indigente, perambula agarrado à esposa. Não tem tratamento espiritual, alimentação correta ao seu espírito, asseio energético. Está desprovido de tudo o que é necessário a um espírito e o pobre espírito não tem descanso. Os zombeteiros que passam por ele o maltratam, agredindo-o com palavras e ações. Por isso sofre, e por estar junto à esposa, ela sente suas vibrações e começa a chorar. Depois diz que é saudade do marido, depressão. E agora, o que poderá ser feito? Já está sendo. Uma vizinha dessa mulher está insistindo para que ela vá a um centro espírita, pois lá terá esclarecimento de tudo o que precisa. Ela vai? Tudo indica que sim. Lá no centro espírita, com certeza ela receberá orientação de como deverá agir quando se der o desencarne de um ente querido. Ele, por sua vez, como espírito, obterá tratamento e socorro. Isso aliviará o sofrimento de ambos e os farão entender que o amor significa aceitação, honestidade, desejo do bem à pessoa querida. Amor é sinônimo de doação, de entendimento e de fé. Tomara que isso ocorra logo, desejou Camila. Ocorrerá. Apontando para um outro lado, Túlio mostrou. Olha ali, aquele homem está despertando o alcoólatra que há nele pelas amizades que vem atraindo para si, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Ao olhar, Camila viu agarrado àquele homem 3 espíritos desencarnados. Possuíam uma aparência horrível. Suas roupas eram sujas e esfarrapadas. Tinham o aspecto de quem havia ingerido muita bebida alcoólica. No perispírito traziam manchas escuras e avermelhadas, rosto e mãos inchados e andavam cambaleantes. Aquele homem, explicou Túlio pacientemente, está se aproximando de colegas encarnados que bebem. Levam uma vida boêmia, entre outras coisas. Ele sempre aceita o aperitivo oferecido e o convite para mais um drink.
Ultimamente se dispõe a ficar na porta de bares e cada vez mais distancia-se da família. Quanto à esposa, com toda a razão, chama-o para a responsabilidade e para o perigo que a bebida alcoólica traz. Ele acha que para acalmar-se ou não se zangar com ela, tem de tomar um aperitivo qualquer. Na verdade, quem o convence de que é necessário beber por qualquer razão são as 3 criaturas desencarnadas que o acompanham. Isso acontece por meio de pensamentos e inspirações sutis, imperceptíveis. Pode-se dizer que esses espíritos se embriagam junto com o encarnado pela energia e sentimento que lhe emana após ingerir uma bebida alcoólica. Com isso, as entidades passam a experimentar as mesmas sensações que o encarnado, pois estão cada vez mais afinados espiritualmente pelas ideias, vontades e sugestões em comum. Os espíritos desencarnados que apreciam os efeitos das bebidas alcoólicas são capazes de localizar com antecedência onde estão os amigos encarnados desse homem que o convidam para beber e levam o infeliz, através da inspiração, aos locais onde os colegas se encontram para partilharem a experiência. Eu nunca ouvi falar disso, admirou-se Camila. Há muitas coisas no mundo dos espíritos que os encarnados ignoram. Agora vamos. Quero mostrar-te algo interessante. É logo ali. Caminhando alguns metros, Camila observou espantada. Aquela é a igreja do pastor Freitas. Claro que é. Vamos lá, falou animado. Obedecendo ao chamado de Túlio, sem contestar, ela o seguiu. Ao entrarem, observaram que havia um culto quase terminando. Túlio cumprimentou 2 cooperadores espirituais que estavam trabalhando naquela igreja. O que esses socorristas fazem aqui, Túlio? Perguntou Camila, curiosa. É uma igreja crente. Do que uma igreja crente se difere de outra casa de oração que edifica o Evangelho e orienta os ensinamentos de Jesus? Mesmo não sendo cristão, um templo de oração pode transmitir bons conhecimentos, ensinar o amor ao próximo e instruir sobre a boa moral, não pode? Vê, minha querida, a pura visão do Espírito. Nesse momento, o pastor Freitas agradecia a Deus pelas doações que receberam e pediam a bênção àqueles alimentos. Que o Senhor Jesus abençoe esses alimentos, gritava o pastor. Que cada grão possa conter, através das bênçãos de Deus, toda a força, toda a energia necessária para alimentar cada irmão que dele provar. Glória, aleluia! Gritavam os fiéis em coro. Queira, Senhor Deus, vociferava Freitas, que teus filhos, aqui na terra, sejam abençoados por ti, Pai Celeste, por participarem destas e de outras arrecadações para saciar a fome de seus irmãos, provando que em seus corações instalou-se o amor ao próximo, como pediu o Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, para que as bênçãos do Senhor caiam sobre nós. Aleluia, irmãos. Enquanto todos acompanhavam as palavras de oração de Freitas em pensamento, fez-se um longo silêncio. Nesse instante, Túlio, Camila e os demais desencarnados puderam observar que luzes cintilantes caíam sobre todos, principalmente sobre os alimentos ensacados que se depositavam frente ao altar. Eram fluidos com aparência luminosa. Energizavam os alimentos e abençoavam todos os presentes, incluindo os desencarnados. Depois de dar graças e despedir-se de todos, Freitas solicitou a ajuda de voluntários para que auxiliassem na distribuição dos suprimentos. Sorrindo, Túlio virou-se para Camila e contou.
Tu sabias que muitos desses alimentos foram doados por católicos, espíritas, adventistas, budistas e ateus? Não, respondeu surpresa. Pois é. Muitas vezes não há condições de as igrejas católicas, protestantes ou evangélicas, os centros espíritas, templos budistas, conseguirem fazer um trabalho de arrecadação de alimentos para distribuírem aos necessitados. No entanto, nada impede esses religiosos de ajudarem aos carentes. Sabendo que essa igreja evangélica faz arrecadação de gênero alimentício, bem como de roupas, pessoas de inúmeras religiões ou doutrinas e até ateus trazem para cá suas colaborações. O trabalho realizado aqui é sério e de muita responsabilidade. Eles recolhem os alimentos e roupas de quem estiver disposto a ajudar, independente de religião, e ainda compram mais gêneros com o dinheiro arrecadado na igreja. É raro, raríssimo vermos uma igreja evangélica fazer isso. Freitas, entre outros, teve muito a seu pai. Honório pois foi por causa dele que começaram a praticar a caridade. Por quê? Se não fosse por Honório, talvez Freitas e seus auxiliares diretos continuariam vivendo de forma errônea, transgredindo e usando o evangelho para adquirirem bens terrenos. No entanto, a vergonha e o arrependimento por que passaram diante da descoberta feita por Honório fizeram com que refletissem e muito. Hoje, essa é uma das raras igrejas que prega o perdão incondicional, independente de etnia ou raça, credo, posição social. Freitas cultiva a humildade e a exemplifica. Prega o amor e tudo mais o que observa o livro sagrado. Não se envolve em política ou questão social polêmica. Ele só realiza sua parte ensinando e fazendo caridade. A solidariedade praticada pelos fiéis dessa igreja a outros irmãos é independente da crendice de quem a recebe. Vem, vamos ali fora. Na porta lateral da igreja tinha uma longa fila de pessoas que portavam um papel com uma senha. Uma a uma iam recebendo das mãos dos fiéis e do pastor os sacos de alimentos e uma folha na qual havia uma linda prece para reflexão. Camila sensibilizou-se. Observou que ali existiam somente necessitados, descalços e descamisados. Camila, disse Túlio, cada uma dessas pessoas recebeu em suas casas ou barracos a visita de um membro voluntário dessa igreja para que ficasse bem claro a carência desses alimentos. Depois da confirmação de tais necessidades, eles ganham uma senha e quinzenalmente vêm aqui a fim de obterem o donativo e cadastrarem-se para uma nova triagem dos voluntários. Enquanto isso, os trabalhadores espirituais faziam convites aos vários desencarnados, irmãos ignorantes e sofredores ali presentes, que já se encontravam em condições de entendimento para participarem da realização de um estudo evangélico destinado a auxiliar e renovar suas condições. Vê, Camila, é esse o trabalho dos cooperadores espirituais aqui hoje. Eu nunca poderia imaginar, exclamou ela, em uma igreja crente. Há muito mais do que nós imaginamos. A assistência espiritual cristã tem que se dar em inúmeros locais. Se ela existe no umbral, quanto mais em casa de oração, onde é edificado o Evangelho e difundidos os ensinamentos de Jesus. Camila ficou maravilhada. Aquele dia foi farto de ensinamentos e, satisfeito, Túlio generosamente convidou-a para retornarem ao lar abençoado de Dora, onde a recomposição seria meritória.